A paz do Senhor Jesus, povo de Deus. Que o Senhor abençoe você neste dia de hoje, venha proporcionar a você conhecimento, sabedoria e que os princípios do Senhor sejam estabelecidos dentro de você. Os queridos, lá no livro de 2 Crônicas, do capítulo 1 ao capítulo 10, a palavra ela vai contar a história de Salomão. E dentro desses capítulos, algo que é, me chamou a atenção, deixou a minha mente extasiada, talvez seja porque, por mais que eu tenha lido, nunca tinha percebido ou prestado atenção, né, é a construção do templo de Salomão. Talvez todos nós sabemos a forma que foi construída, que Salomão ele se dedicou arduamente pela construção daquele templo. Não só isso, mas o rei Davi, ele preparou o caminho também da construção daquele templo, porque o que estava estabelecido dentro do coração do rei Davi era que ele iria construir um templo ao Senhor. Ele só não construiu porque o próprio Deus não permitiu. Mas o seu filho Salomão, ele deu continuidade àquilo que estava estabelecido no coração do próprio rei Davi. Então Salomão ele vem e constrói o templo ao Senhor. O que foi que me chamou a atenção na construção desse templo que Salomão construiu ao Senhor? Os irmãos, algo que me deixou extasiado ao perceber nas entrelinhas é que Salomão, ele quando foi construir o templo do Senhor, ele escolheu as melhores pessoas para estabelecer, para criar, para levantar aquele templo. A palavra do Senhor, ela vai deixar claro que até os pregos que eles utilizaram ali na construção daquele templo era de ouro. Ou seja, Salomão ele escolheu os melhores construtores, até aquelas pessoas que iriam trazer as madeiras de uma terra para a terra onde foi estabelecido o templo, foram as melhores. E muitas das vezes, na nossa vida, nós nos contentamos com os piores. Né? Por que que essa fase, né, aqui da palavra do Senhor me chama a atenção? Meus irmãos, quantas e quantas das vezes nós temos trazido pessoas ruins para a nossa vida? Quantas e quantas vezes a gente, né, almejamos ou criamos um sonho, eu vou fazer isso, contamos para pessoas ou colocamos pessoas que não são pessoas cabíveis dentro dos nossos sonhos, dentro dos nossos projetos. E não só isso, existem pessoas que não cabem na nossa vida, que não cabem na nossa família. E muitas das vezes nós trazemos essas pessoas para o nosso cotidiano. Talvez seja difícil você relacionar esse ponto de vista que eu tive na construção do templo com o que eu estou falando agora. Meus irmãos, Salomão, eu quero só pontuar mais um pouquinho para que você compreenda. Salomão ele não colocou qualquer pessoa para construir o templo. Ele não colocou qualquer pessoa para carregar os utensílios do templo. Ele não estabeleceu qualquer pessoa, meus irmãos, para trazer sequer uma palha para dentro do templo. Ele só escolheu pessoas capazes, pessoas dedicadas, pessoas experientes. E muitas das vezes o que nós se encontra, né, no mundo, no contexto atual, são pessoas que às vezes falam, a minha vida eu consagro ao Senhor. E que na realidade estão levando pessoas de qualquer jeito, de qualquer modo, para ajudar elas, para poder trabalhar com elas, para poder transitar com elas. Né? São pessoas que muitas das vezes destroem os ministérios de pessoas. E quando eu falo de ministérios, eu não estou falando da liturgia religiosa, não. Eu estou falando do trabalho que o Senhor tem individualmente para cada um de nós. E o perigo de nós colocar qualquer pessoa na nossa vida, né, estabelecer qualquer pessoa dentro da nossa história, é só ruína, meus irmãos. Muitas das vezes nós não prestamos atenção, nós não estamos atentos, porque a pessoa aparece ali como cordeiro, nós achamos, não, essa pessoa é do Senhor. O Senhor levantou essa pessoa para entrar na minha vida. E muitas das vezes
foi o próprio espírito ruim, foi o próprio anjo caído que levantou essa pessoa para arruinar a sua história, para destruir a sua história. E olha, não fique com a ideia, o Senhor aceita eu do jeito que eu sou. O Senhor aceita a minha adoração do jeito que é. Meus irmãos, de onde foi que se surgiu essas frases? De onde foi que se surgiu esses enganos? Né? A palavra vai dizer que, né, ali quando Davi foi levar a arca, né, para Israel, os aiaiô, eles, né, foram de qualquer forma. Ou seja, eram pessoas que estavam acostumadas ali e tocaram na arca de qualquer forma. Tentaram colocar, oferecer ao Senhor algo de qualquer jeito. Meus irmãos, não é qualquer tipo de adoração que o Senhor recebe. Não é qualquer tipo de pessoa que o Senhor recebe. Coloca isso na sua cabeça. Muitas das vezes, irmão Marcelo, você está já estabelecendo, fazendo uma autodivisão. Não é isso. O que eu estou dizendo para você é que o Senhor, ele não vai olhar para o ser humano olhando para a matéria, não. Ele olha, ele vasculha o coração. Antes de você fazer qualquer coisa para o Senhor, ele já viu o seu coração. Ele já sabe a sua intenção. Ele sabe se aquilo ali está sendo algo que está custando ou que não está custando. Né? Então, que nós venhamos perceber, que nós venhamos dedicar e colocar o nosso coração em tudo quanto nós desejamos dar ao Senhor, que nós demos ao Senhor coisa que nos custe, algo que para o Senhor se torne valioso, né? Que nós vamos chegar diante do Senhor com um coração repleto, cheio de adoração para oferecer ao nosso Senhor Deus. E que nós não sejamos, né, templos do Senhor construídos de qualquer forma, né? Templos do Senhor onde qualquer tipo de pessoa colocou a mão, onde qualquer tipo de pessoa trouxe utensílios, muitas das vezes até consagrado a ídolos. Então, meu irmão, que você preste atenção para tipos de pessoas, para tipos de, né, até mesmo de artefatos que foram utilizados para construir o templo do Senhor na sua vida. A palavra do Senhor vai dizer que nós somos templos do Senhor. Né? E olha, quando eu falo isso, né, eu não sei se você percebeu que eu falei que nós não sejamos templos onde pessoas trouxeram diversos artefatos para a nossa vida. Eu quero, né, dar uma pincelada superficialmente, mas eu estou falando de artefatos mesmo, de objetos, muitas das vezes que são nos dados, nos presenteados, coisas que a gente levamos para dentro da nossa casa, coisas que a gente vestimos. Meus irmãos, cuidado com isso. Cuidado com isso, porque tudo que é colocado dentro do nosso lar, tudo que nós colocamos, vestimos, a gente devemos consagrar e tomar cuidado para com isso. Porque o inimigo, ele utiliza de várias ferramentas para poder destruir uma pessoa que é templo do Senhor. Você está passando por guerra, está passando por batalha, irmão, preste atenção, isso é um sinal que Deus está do seu lado. E muitas das vezes nós passamos isso por consequências de atitudes erradas, por consequências de escolhas erradas também. O Senhor te guarde, abençoe e traga uma percepção no seu espírito de tudo isso que eu falei aqui agora. Mas eu quero que você entenda que tudo isso que eu falei está tudo relacionado ao templo, tudo relacionado a você. O Senhor, com o Espírito de Deus, te dá uma percepção profética, uma percepção forte no seu espírito, e que você compreenda o que o Senhor sopra sobre você, o que o Senhor sopra ao teu espírito, e que a força, que o poder da religiosidade não venha ter influência mais sobre você. Que você entenda a palavra do Senhor a partir de hoje da maneira que ela tem que ser entendida, da maneira que ela tem que ser vista. Que o Espírito Santo ministre sobre o seu coração todos os dias da sua vida. Fique com a paz do Senhor. O Senhor te guarde, te abençoe, que o amor de Deus esteja vivo dentro de você. O Senhor te guarde e te abençoe.